Bom dia a todos. Hoje é 14 de fevereiro de 2026. Hoje é sábado. Agora é. Deixa eu ver a hora. 8h47 da manhã. Tarde. Começando a live tarde hoje. Meu Deus do céu. Hoje está tarde demais, viu? Às vezes eu começo tarde, mas tarde desse jeito é ruim demais. Fazer o quê, né? Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Então, eu já falei, hoje é sábado. Agora é 8h48 da manhã. Sábado. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Como sempre, tem quem tá comigo aqui, a Branquinha, tá? Às vezes eu não mostro pra vocês não, mas ela tá aqui comigo, a Branquinha. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estou andando cansado esses dias, gente. E eu ia falar com vocês. Tem vezes que a gente bebê, não sei se é Bebel, eu acho que deve ser Bebel, 0100. Um bom dia. Então tem vezes, gente, que a gente faz coisas que atrapalham a gente. Eu estava pensando sobre isso, comecei a pensar agora de manhã. E eu tenho compromisso de fazer live com vocês aqui quase todo dia de manhã. Folgo só no domingo. E à noite, de vez em quando, eu faço para vocês em hora extra e tal. Amad, boy. Esses dias eu tô andando tão cansado que eu não tô dando conta nem de fazer um extra para vocês. E aí hoje eu levantei tarde ainda também. Eu busquei a minha irmã no serviço ontem, meia-noite. Mas o que eu tô querendo falar com vocês é o seguinte. O meu trabalho eu faço Uber e faço serviço particular também. E esses dias, com esse negócio de carnaval, tá dando muita corrida na Uber. Realmente, Maria Nivalda. E aí, às vezes compensa mais eu fazer a Uber do que o particular. Apesar que o particular realmente dá um dinheirinho melhor do que a Uber. Só que, ontem mesmo, por exemplo, eu fui fazer um serviço para um cliente meu. E ele já está pelejando comigo aí esse negócio. Eu já tinha ido no Cinto umas 2, 3 vezes, eu estou exausto. E o valor que eu fui fazer o serviço, dependendo se eu tivesse ficado na Uber, era melhor. Apesar que a Uber paga menos, mas aquela sequência de coisa que eu ia fazer ia ser melhor. Marcos Romanato, eu sei. Luciano Rodrigo, bom dia. Rick Cadão Bass. E aí, gente, eu fui no lugar para ele, para fazer, ele tem uma agência de carro, fazer um negócio de protocolar a multa. Então, o outro que eu fui foi fácil, que deu tudo certinho, mas o outro que eu fui era para ir na prefeitura de Belo Horizonte. Da prefeitura de Belo Horizonte falou que não era lá, mandou pro BH Resolve. Do BH Resolve falou que não conseguia resolver. E ali eu tive que ir num lugar, ir no outro e ainda não resolveu o negócio. O que eu tô querendo falar com vocês, dependendo, era melhor eu ter ficado quietinho na minha Uber. Andei para danar ainda e fiquei cansado. Terezinha Freita. Palermo Cáceres. Manuel Office. Um bom dia para vocês aí. Então tem coisa que a gente tem que estar focado. Outras coisas também, eu estava olhando. A gente tem que estar focado no objetivo da gente, que a gente vai fazer. Se você ficar olhando demais para o lado, tira você do foco das coisas que você vai fazer. Então, devido a isso, tem hora que eu fico cansado e aí eu não consigo fazer live para vocês à noite. Jonatas Nogueira. Infelizmente, a gente, né? Eu tento trabalhar, né? E fazer live para vocês, mas não é fácil. Então, aí a gente fica muito cansativo. Se hoje eu não pegar muito no centro,
Aí eu não vou cansar muito, né? Ah, chegou eu aqui, ó. Camila participa. Deixa eu compartilhar minha live lá no Facebook também. Então, pessoal, então eu só estou conversando com vocês aí. Nostalgia, João Ananias, bom dia também. E aí eu não estou tendo tempo para ficar escutando os áudios para me ver quais os áudios que eu vou colocar aí para nós, né? Edson Peixoto, Teixeira, deve ser Teixeira. Então vamos dar início à live. Eu estou na mensagem perguntas e respostas, está aqui. Senão eu vou ficar só falando aqui. Adilson, deixa eu ver qual página que eu estou. Eu estou na página 28. Deixa eu fazer uma oração primeiro. A Branca está aqui agora, vai descer, né, Branca? A Branca desceu, acabou de descer agora. Então vamos lá, então. Somente crer, tudo é possível, né? Netinho Cândido, bom dia. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez eu venho aqui render a Ti, Senhor. Pedir ao Senhor que o Senhor continua cuidando de mim, me dando força, ânimo, cuidando da minha saúde. Senhor Deus, que eu possa trazer a Tua palavra. Mas nessa manhã eu convido o Senhor para estar aqui conosco, nos revelando, nos trazendo o alimento desse dia. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Muitos outros, William Branham por ali, e assim por diante, mas esse é distintamente chamado uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Veja, o ungido, apenas um. Agora, isto é correto. Então, se houver qualquer coisa a mais além disto, escreva uma carta, ou talvez quando eu estiver com outras perguntas, eu quero tentar levar isso para que, então, eu possa ver, bom dia, Adonias, eu possa ver se podemos orar por algumas dessas pessoas doentes que estão sofrendo. O irmão Brana, se essa pergunta não se encaixar, não responda isso. Bom, eu aprecio. Que tipo de criança? Que tipo de criança irão no rapto? Algumas das pequeninas, obrigado, mas não assinaram nenhum nome. Agora, se você não assinar, você é necessário. Mas veja, quando Deus coloca um nome no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, não existe nada no mundo que o possa apagar, porque foi escrito com a tinta do sangue de Cristo. Aí, ó, você viu uma lição para nós essa manhã. Se for no livro da vida do Cordeiro, no livro da vida ainda é apagado. No livro da vida do Cordeiro não é, não. Porque foi escrito com a tinta do sangue de Cristo. Veja, eles desse tamanho, daquele tamanho, ou qualquer tamanho, ou de que tamanho possa ser, é exatamente o mesmo. Vem todas as crianças, toda a igreja, tudo que há é Deus, através de sua presciência. Agora, nós não sabemos. Você diz, irmão Brana, você pode provar que está lá? Não, Senhor. Eu não posso provar isso.
Deus pode me usar como um instrumento para outra coisa e te usar do mesmo modo, mas eu creio. E pela fé eu sou salvo. Não sou salvo através do conhecimento. Pela fé, esta é a maneira que você é salvo. Esta é a maneira que todos nós somos salvos. Então, só para começar o dia aí, se você não tiver fé que você é salvo, você não consegue ser salvo. Tá vendo por que as mensagens aqui vai nos ajudar a elevar a sua fé? O propósito desse canal é isso. Porque se a partir do momento que a pessoa não tem fé que ela é salva, ela não vai ser salva mesmo, não. Se a própria fé dela não tem fé para ser salvo. Então, como é importante a gente sempre estar ligado com as coisas de Deus e trabalhar a nossa fé. Porque se você não tem fé que você é salvo, você não vai ser salvo mesmo, não. Então vamos dar continuidade. Mas recorde, Deus é infinito. Você crê nisso? A congregação diz amém. Infinito, bem, sentido infinito, isso faz. Então, ele é onisciente. Você crê nisso? Amém. Onisciente significa que ele conhece todas as coisas. Ele não pode ser onisciente sem ser infinito. Veja, nunca houve nada que ele não soubesse. Ele sabia de cada mosquito que havia sobre a terra, e quantas vezes ele piscaria os seus olhos, e a quantidade de sebo que ele produziria, a qual seria a total daquilo junto. Ele sabia de tudo, do fôlego que você tomaria, e quão profundo isto entraria nos seus pulmões. Isto é infinito. Amém? Que maravilha de Deus que nós temos, né? Sabe de todas as coisas. Nada surpreende ele, nada pega ele de surpresa. Tem hora que a gente faz uma coisa, a gente acha que a gente sabe até fazer o trabalho da gente. Mas aí na hora que você vai olhar, o negócio deu errado, não saiu do jeito que você queria. Aquilo surpreende a gente. Mas Deus não é pego de surpresa não, gente. Por mais que você fale, Lulu, 123, Palemor, Cessa. Deus não é pego de surpresa, não. A gente erra, faz os nossos cálculos tudo errado, tem hora. A gente fala, não, como que deu errado aqui e tal? Deus não. Deus tá tudo alinhadinho no plano de Deus. E aí você fala, mas esse montourão de gente, e ele alinhou, tá tudo alinhado. Não tem nada fora de lugar. O tempo tá certinho para cada um de nós. Você está caminhando no tempo certinho de Deus. Agora, se ele é infinito, isso faz o onisciente. Não está correto? A congregação diz amém. Se ele é onisciente, isso faz onipresente, porque ele conhece exatamente o minuto, a hora, a divisão de tempo. Em 55 milésimo de segundo, de quanto isso vai acontecer, vem. Pegaram a ideia. Agora, a América está, ele conhece todas as coisas. E esta é a razão pela qual ele tem todo o poder, conhece todas as coisas e pode fazer todas as coisas. Então, se você não crê num Deus desse, meu amigo, você tem que ter uma fé para você crer. Você saber que seu Deus conhece todas as coisas. Que se você confiar nele, você não vai errar. Porque ele já viu tudo que ia acontecer. E ele sabe o melhor que vai acontecer para você. Então se você entrega a sua vida a ele, deixa ele tomar conta e descansa, você está seguro. Agora, se você for na sua ideia, fala, não, é melhor fazer assim, assim, assado, eu vou fazer assim primeiro, sei lá o quê.
Vai dar errado uma hora. Vai dar errado. Mas com Deus não dá. Então o canal é o propósito, é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você vai ter certeza que não vai dar errado. E quando der errado, e vai dar, é para um crescimento seu. É uma forma de Deus trabalhar o seu conhecimento nas coisas de Deus, você descansar nas coisas de Deus. Talvez aquele errado que deu foi para você melhorar. Você entender aquilo e trabalhar a sua fé. Um cristão que não tem fé, nem para curar uma dor de cabeça, uma gripinha, esse daí não vai ser arrebatado, não. Esse aí não vai ser salvo, não. Porque você imagina para você ver. Você tem que ter fé nas coisas de Deus. São coisas que você não vê. Aquela pessoa que fala assim, eu só acredito vendo. Para de ser Tomé. No tempo de Tomé tinha que ter um Tomé lá. Mas Deus está exigindo de você uma fé sobrenatural. Se você não tem fé nem para curar uma dor de cabeça, uma gripinha, você vai ter fé que você vai ser arrebatado, que você vai ser salvo. Você tem que trabalhar essa fé com você. Agora vejamos agora. E todos os filhos que Deus, todos aqueles que Deus, quanto ele agora, recorde, quando Jesus estava, a Bíblia disse. Agora sabemos que Jesus foi morto por volta de ano 30 correto? Cerca de, foi mais ou menos, eu acho, 30 DC. Agora, mas a Bíblia diz que ele foi morto antes mesmo que o mundo fosse criado. E o seu nome, quando o livro do Cordeiro, quando o livro foi morto, para redimir esse livro. O livro do Cordeiro. Quando o Cordeiro foi morto para redimir esse livro, aqui está uma grande coisa agora. Isso pode causar estímulo. Veja, quando o Cordeiro agora, recorde, a Bíblia diz que o livro da vida do Cordeiro foi escrito antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha um plano na mente dele, já tinha elaborado tudo para, quando você viesse à existência, estava o plano todo preparado. E aí ele preparou ele mesmo para vir salvar nós, o que se havia perdido. Então ele morreu na cruz para nos salvar. Mas antes disso tudo acontecer, ele já tinha feito um plano para você e para mim. Nós já existia já na mente de Deus. De tal ano, fulano de tal, sei lá do que, vai nascer em tal data, com a família de tal, hoje ele vai ter certa idade, tudo era plano de Deus. Se você não tiver essa consciência, meu amigo, você vai ficar aí perdido. Então você tendo uma consciência dessa, você vai saber qual Deus que você está servindo. É tão bom quando a gente sabe onde que a gente está pisando, né? Vai num lugar diferente para você ver. Quando você não conhece o lugar, você fica meio assim. Mas quando você já conhece o lugar, você fica um pouquinho mais seguro. Agora você sabendo onde você está pisando. Eu estou servindo um Deus que criou todas as coisas, que ele me viu antes da fundação do mundo. Ele faz todas as coisas para me beneficiar. Para que eu vou ficar aí sem dormir, preocupado, correndo atrás de coisas materiais, se Deus cuida de todas as coisas? E o seu nome foi colocado. Foi colocado naquele livro quando o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, para redimir cada nome que estava escrito naquele livro. Vem, compreendeu isso agora? Veja, não existe nada fora de ordem. Para começar, não existe nada fora de ordem. Tudo está dentro do controle de Deus. Está funcionando exatamente como a grande cronômetro de Deus. Veja, movendo ali ao redor, como um relógio. O seu nome foi colocado ali antes da fundação do mundo.
quando o cordeiro foi morto para redimir o que havia naquele livro, agora ele vem, toma aquele livro para reivindicar a sua redenção. Então tinha que vir o Senhor Jesus, morrer na cruz e tomar aquele livro nosso. Porque Satanás estava com ele. Satanás achou que ele tinha pegado Jesus. Ele achou, matou, morreu, agora todo mundo vai ser meu. Não, Jesus foi lá e pegou o livro. Falou, não, esses livros aqui, eu escrevi ele antes da fundação do mundo. E quem está escrito nesse livro aqui não pode perder, não. Por isso que um filho de Deus, ele não vai se perder nessa terra. Pode vir dificuldade, pode vir aperto, pode que pessoas não crêem na coisa de Deus, mas ele vai ficar sempre na sua posição com Deus. Porque ele está ali, ó, no pensamento de Deus. E se você está no pensamento de Deus, não tem desculpa para você sair fora do caminho de Deus. Não pode sair. Se Deus colocou você ficar no seu posto, para que você vai sair do seu posto de dever? Deus pensou no você lá antes? Ou então tem alguma coisa errada. Volta, arrepende e corre para a presença de Deus. Não seja um filho rebelde. Luciano Rodrigo. Eu não quero começar aí nos... Peraí, veja, não existe nada fora. Eu não quero começar aí nos lugares... Responderíamos outras perguntas hoje, correto? Pergunta. É o inferno e o lago que arde no fogo e enxofre a mesma coisa? Não. Inferno, a translação na Bíblia, eu creio. Agora, tem pessoas estudadas, assentadas aqui. Eu quero orar, honrar isso. Nosso irmão Iverson, assentado aqui, e o irmão Vauler, e muitos desses irmãos que são verdadeiros teólogos, a palavra traduz Hades, significa sepultura, Hades significa sepultura. É isso correto, a palavra grega para sepultura, mas o lago de fogo é outra coisa. Porque lá em Apocalipse, ambos, Hades e tudo, foi lançado no lago de fogo. Vem, correto. Agora vejamos. Se não, são o lago de fogo, o inferno eterno. Não, Senhor, não, Senhor. Qualquer coisa que foi criada não é eterna. Não, qualquer coisa que é criada, esta é a razão pela qual não pode existir um inferno eterno. Que alguém alguma vez lhe disse que você vai queimar no inferno eterno? Ou eu quero uma escritura para isso. Vem, não existe tal coisa como esta. Eu me perdi o horário que eu comecei aqui, por isso que eu dei uma paradinha aqui para olhar. Meu Deus do céu, eu anotei aqui. Não sei se é 49 que eu comecei. Eu não sei não. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, para o anticristo e seu povo. Esse foi o diabo. O diabo encarnado foi criado para aquilo, para destruir. E qualquer coisa, há somente uma coisa em tudo que existe. O mundo inteiro e tudo mais, há apenas uma coisa eterna. Esta é Deus. Antes que existisse um átomo ou elétrons, ou antes que existisse até mesmo a luz cósmica, elétrons ou qualquer coisa, ele era Deus. Ele é o Criador. Então o Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. O Senhor Jesus é infinito. Só Ele é infinito. O resto não é infinito, porque Deus criou todas as coisas. E esta é a única
forma que você pode ser eterno. Ele recebe a vida eterna. Aquela palavra grega ali, eu creio, é zói. Não é isso correto? Zói. Zói. Então, aquela vida, Deus lhe concede como pai. Seu pai lhe concede a vida através do voto, do casamento com sua mãe. E ele, fazendo isso, concede a alegria do conceder. Me entendam? A conceder vida a um filho. E esta é a maneira que Deus faz. A alegria de conceder a sua vida a um filho. Vem, então você se torna a parte dele, que é Zói. A própria vida de Deus. Eu lhes darei a vida eterna. Os levantarei no último dia. Esta é a única coisa que você tem, a vida eterna. E aquela vida eterna conhece seu corpo. Então a vida eterna conhece seu corpo. Então a vida eterna é o Espírito Santo, que ele é dado a você e ele te conhece, ele conhece seu corpo. Então, aqui cai muito bem. Se você é um cristão, é uma pessoa que crê na palavra de Deus, que busca a Deus, se você recebe o Espírito Santo, você não deve danificar seu corpo. Não danifique seu corpo. Não entristeçais o Espírito Santo. Porque a vida eterna conhece seu corpo. Então você tem que ter o maior cuidado com esse corpo que Deus te deu aqui na terra. Essa carcaça velha. Porque o Espírito Santo está te observando, está ali te cuidando. Ele conhece seu corpo. E ela deve brotar. Que isso possa. É impossível para ela ficar ali com o Espírito de Cristo. Bairou sobre o corpo. O Espírito de Deus sobre Cristo. Naquele grande dia, ele sabe que ele ressuscitaria novamente. Do mesmo modo são os santos em seus corpos. Está vendo? Santos, Espírito Santo. Agora recorde, Jesus, quando ele morreu, ele foi até o inferno, porque ele tinha que ir lá. Ele era a barreira do pecado. E ele pregou para as almas que estavam no inferno, que não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé. É isso correto. Ele foi até o inferno e pregou para as almas separadas de Deus. Morte significa separação. E eles haviam separados de Deus. Não poderia voltar nunca mais. Então, é uma coisa que eu quero que você fixe aí, fica com isso na sua cabeça. Se você morrer e você não tiver ainda resolvido a sua vida com Deus, não tiver aceitado o Senhor Jesus, a morte significa separação de Deus. Cuidado. E Jesus foi para testemunhar que ele, aquele que quem foi falado, e a semente da mulher. A semente da serpente vem. O que a semente da serpente fez? O anticristo termina em morte, separação. O cavalo vermelho, a semente da mulher, vida, termina no cavalo branco. Jesus Cristo vem. O que é isso? Um contra o outro. A semente da serpente contra a semente da mulher. Você compreende isso? Agora, poderia ficar um pouquinho nisto. Não seria isso bom, mas vamos ficar com isso. O irmão Brana, no primeiro selo,
O primeiro cavaleiro cumpre 2 Tessalonicenses, a revelação do homem do pecado. Sim, isso é correto. Este é o homem do pecado. Esta é fácil. Esse é o homem do pecado. O mesmo homem apenas segue em estágios, cavalgando, até chegar no cavalo amarelo, que é chamado de morte. Cristo vem através da justificação, santificação, com o cavalo branco, José Pedro. E essa é aquela vida. Veja você, o que acontece com os cristãos, nascidos de novo, que estão nas mais diferentes denominações. Porém, não há noiva de Cristo. O que acontece com eles? Bem, eu acho que explicamos isso há pouco tempo. Eles passam pela tribulação. Eles são martirizados na tribulação. Sobe por último, depois do milênio, para seu julgamento. Porque a Bíblia diz que o restante dos vivos, o restante dos mortos, não viveram até que os 1000 anos foram expirados. Então houve uma ressurreição. Então vieram ambos juntos, justos e injustos, e foram julgados por Cristo e a noiva. Ele veio para a terra com dezenas e dezenas de milhares de seus santos. Não é isso certo? Sua noiva? O julgamento foi estabelecido. Os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o qual era o livro da vida. Dali, ele separou os seus cabritos das ovelhas. Está certo, isso não tem nada a ver com a noiva. Ela estava bem ali, de pé junto com sua rainha. A rainha e o rei ministrando a ele, sua esposa. Então o julgamento foi estabelecido. Então as ovelhas foram separadas dos cabritos. Recordem da outra noite, quando eu trouxe aquelas pequenas meditações para que vocês compreendessem a meditação do vaqueiro. Aí está você. Deu para compreender aí o que vai acontecer? A rainha, a noiva do Senhor Jesus, vai julgar as pessoas na tribulação. Não, a igreja, as pessoas que estão nas denominações, que são cristãos genuínos, as quais recebem a mensagem, e a única, verão, ela nunca será pregada para elas. E aqueles que, numa multidão mista, para quem é pregado, isso passará diretamente por cima de suas cabeças, e a não ser que seus nomes estejam no livro da vida do Cordeiro. Sim, mas elas serão boas pessoas. Isso aqui dá para você captar aí como Deus agora aqui está fazendo separação de pessoas. Vai ter pessoas que vai receber a mensagem e a mensagem vai passar por cima da cabeça dela. Ela não vai compreender nada. Ela não vai estar alinhada com a noiva, a não ser que o nome dela esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas aquelas pessoas que receber a mensagem, elas vão ser até pessoas boas, mas vai passar por cima delas. Tá dando para entender, né? Então, a mensagem não vai ser, a maioria não vai captar, vai passar por cima dela. E eles serão ressuscitados
e lhes serão dados provas, e serão julgados pelos mesmo grupo que pregou para eles. Então, vai ter provas. Essa live minha aqui não é à toa não, tá? Eu só quero te alertar você, a minha live não é à toa não. Eu não sei por que motivo Deus colocou no meu coração de eu fazer live para vocês falando da coisa de Deus. Mas tem algum propósito, eu creio nisso. Se você não crê do outro lado, mas eu creio. Então, essa live vai ser também, vai ser proposta. E vai estar, se alguém lá falar, mas eu não sabia dessa mensagem aí, que tinha uma noiva, que tinha alguém que ia passar por tribulação. Não, vai estar lá marcado lá e eu lendo essa mensagem para você essa manhã. Nesse exato momento aqui, ó, 9h23 da manhã. Tá? Então vai estar lá. E eles serão ressuscitados, lhes serão dados provas e serão julgados pelos mesmo grupo que pregou para eles. Não sabeis vós que os santos julgarão a terra? Serão pregados para eles. Veja, será pregado para eles pelas mesmíssimas pessoas que testemunharam a mensagem para eles. Saiam disto, vem. Eu espero que isso explique aquilo. Eu tento. Tantas aqui que, irmão Brando, é o 7º anjo, o espírito de Elias, o mesmo Elias enviado para os 144.000 judeus durante os 3 anos e meio depois do rapto. Alguns de nós estamos confusos com isto. Não é o mesmo. Veja, não, 2 homens diferentes. O Eliseu, que veio na forma de Elias, não era Elias. O espírito de Elias que veio sobre um Eliseu. Sobre um homem chamado João Batista. Olha aqui, rasgou meu negócio, cara. Essa mensagem aqui rasgou o negócio. Eu acho que ela colou, peraí. Não vai atrapalhar até a minha escrita aqui. Ela colou, cara. Mas eu acho que vai dar pra mim ver. Deixa eu ver. Olha só. Colou aqui. Na hora de ler aqui, eu vou tentar fazer Gideão. Eu tento fazer aqui. Homem chamado João Batista. Era Elias, o 7º anjo mensageiro no fim da era de Laodiceia. Não será o Elias literal, ele será um gentio para o seu povo. E esse é o nosso profeta William Marlon Brando, tá? Ele não vai falar dele não, mas eu já estou falando para você. Elias, o espírito de Elias, então, vindo e para o povo ali, ele será um judeu. Veja, pois eles são enviados para o seu próprio povo. Esta é a minha revelação. A razão que eu tomei obos quando falamos sobre isso, naquele tempo, tomai. E eu não sabia que simplesmente estava orando pelos enfermos. E eu subi ali, e ali havia uma senhora que havia vindo do tabernáculo evangélico de Pforzheim, uma missionária nos campos estrangeiros. Seus seios estavam desse tamanho, estavam simplesmente comidos pelo câncer, e ela estava bem ali, em uma casinha onde morávamos, lá em cima, na Alameda, e eu orei pela querida irmã, e ela foi curada, e retornou para o campo, e quando ela havia chegado na África, e ela havia deixado um livrinho ali sobre missões, e eu pensei, bem, os ministérios são bons, e havia pensado muito a respeito dos ministérios. Então eu pensei, bem, eles são apenas um ofício de Deus, lá fora. Então esse é o meu lugar, bem, aqui.
na rua Beacon, a oitava. Então eu apenas estava continuando o meu trabalho da melhor maneira que podia. Mas um dia, assentado em meu gabinete de estudo, eu apanhei aquele livro e havia uma foto da raça negra. Um velho pai ancião, e ele tinha aquele pouquinho de cabelo branco, e embaixo estava escrito assim: homem branco, onde estava teu pai? Veja, agora estou velho e fraco da mente, eu não compreendo muito bem. Se eu estivesse conhecido Jesus quando eu era um rapaz jovem, eu o teria levado a meu povo. Bem, eu li aquilo. E algo simplesmente continuou dizendo: leia de novo, leia novamente. Eu continuei lendo. Você já tiveram aqueles tempos, ler e reler algo lá, ali? Como lá, em cima, naquele dia, na Green Mill, quando eu saí da caverna, eu não podia compreender aquilo. Como as pessoas podiam falar em línguas e gritar com o Espírito Santo genuíno e continuar a ser anticristo. Falam em línguas do gênero Espírito Santo e falam em línguas e continua sendo um diabo. Isto é correto. Eu posso lhe provar isso. Isso realmente é então. Observe quando eles estavam lá. Então, línguas não são evidência do Espírito Santo. É um dos dons do Espírito Santo. O diabo pode personificar qualquer coisa que ele tenha, cura divina e tudo mais. Aqui que eu quero ver se eu vou conseguir ler, né? Eu acho que eu vou conseguir ler. Ele disse: muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, não expulsei seus demônios? Eu não. Isso não é pregar o evangelho. Não disse eu, não fiz eu obras poderosas em teu nome? E todas essas coisas ali eu direi: afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem mesmo vos conheci. Então aqui já entra para a pessoa que muitas vezes fala: toda pessoa vai ser salva. As pessoas que levam o evangelho, elas estão expulsando demônio. O próprio demônio fala em língua também. O Espírito Santo fala em língua, mas o demônio também fala. Pessoas que vão estar no púlpito levando a palavra de Deus, Deus vai falar com ela: apartai de mim, eu nunca vos conheci. Então vocês tomam cuidado, a palavra de Deus está vindo para revelar para vocês ser separado, para você não ser como uma manada, que só porque o cara fala de Deus não quer dizer que o cara é de Deus não, tá? Não é porque o cara fala em línguas que o cara é de Deus não, pode ser um diabão também. Então vocês prestem atenção, a mensagem é para abrir seus olhos, não é para você ser enganado não. E a Bíblia diz que a chuva cai da mesma forma sobre justo e injusto. E é o mesmo cardo no campo de trigo ali. Pode estar igualmente feliz e gritar, como a mesma água que cai sobre ele, como ambos foram colocados na chuva. Mas pelos seus frutos os conhecerei. Então, para você saber se a pessoa é de Deus ou não, você tem que olhar o fruto dela. Você começou a conversar com ela, você percebe se o fruto dela é de Deus ou se o fruto dela é só religião. Cuidado! Aquele pequeno, velho cardo pode estar ali em cima e simplesmente tão feliz e gritando. E quando passa,
possa estar simplesmente tão cheio da mesma chuva como está o trigo. Então, quando a palavra de Deus vem e a pessoa escuta, ela é que nem uma chuva. Ela pode alegrar tanto aquele que não é de Deus quanto aquele que é de Deus. Você pode ver que uma música de Deus, até no mundo ela faz sucesso, porque é coisa de Deus. As coisas de Deus são maravilhosas, ela toca no espírito da pessoa. E mesmo aquelas pessoas que pulam carnaval igual doido, ela se sente bem, porque é uma música que toca o espírito, é uma música boa. E costuma fazer muito mais sucesso que a música do mundo, porque uma coisa de Deus é maravilhosa. Mas não significa que aquelas pessoas que estão adorando aquela música de Deus, gostando, pulando e tal, são de Deus. Você tem que captar isso. Ela vai alegrar o justo e o injusto. Você captou isso, para mim já tá bom. Se você captar essa mensagem essa manhã aqui, ó, nesse horário aqui, ó, 9h33 da manhã, a palavra de Deus, ela vem para justo e injusto. A chuva cai para justo e injusto. O justo e o injusto vão alegrar com ela, porque ela é uma palavra de Deus. Ela vai na alma, ela vai no coração, ela vai em tudo. Então ela traz uma paz para aquela pessoa. Mas não significa que aquela pessoa é de Deus. Ela alegrou. A chuva caiu em cima dela. Aí está você. Então eles podem gritar, falar em língua e personificar qualquer coisa que quiser. Aquele dia serão chamados de abradores de iniquidade. Então as pessoas que não são de Deus vão ser chamadas de abradores de iniquidade. Não adianta, gente. Deus está separando o seu povo. O seu povo de Deus é separado do mundo. Não tem como. Como ele disse há pouco tempo, ouça o que eu digo, ouça atentamente, olhe para trás, examine a palavra e veja onde você está. Vocês mulheres que têm cabelos curtos, deixe-os crescer, não corta o cabelo. Você que está usando shorts, passa a usar uma roupa mais prudente, tire-os. Comporte-se como uma dama. Vocês, homens que ainda continuam fumando cigarros e frequentando salões de sinucas, pare com isso. Não importa o quão você professe. Se você ainda está agarrado àquela organização, se você está numa igreja que não tem a palavra de Deus, que não te corrige, saia fora. E dizendo, isto, é isso, é isto, é isso, é melhor parar. Olhe para trás, examine isso com a palavra de Deus, examine a escritura. Você estará indo diretamente para fora. Vai ser só religião. Temos que viver acima dos cabelos curtos e tudo. Agora estamos de volta a algo agora, pois Deus está revelando os mistérios escondidos que foram colocados no livro antes da fundação do mundo. E aqueles que têm obedecido essas coisas pequenas, apanharão isso nestas obras. Outras coisas, se eles não têm isso, passarão por cima da cabeça deles. Então, distante quanto eles está do oeste, isso apenas. Como Gideão, parando seus homens, ali havia milhares e milhares de deuses. Disse, são muitos, separe-os novamente. Eis, eles lhes deu outro teste, e os separe novamente, e os separe de novo, e assim por diante, até ele ter um punhadinho. Ele disse, esse é o grupo que eu quero que faça o trabalho,
Isso é exatamente o que aconteceu. Então tem muita gente que fala que é de Deus. Aí Deus vai lá e fala assim, ó, vai lá e separa os grupos. Separa os grupos e faz uma separação. E só aquele tantinho de pessoas que é as pessoas que Deus vai separar para fazer a obra de Deus. Não é aquele tanto, não. Mulheres pentecostais indo de um lado para o outro, assentadas ali, ouvindo e sabendo que a palavra está errada. Você acha que elas aguentarão isso? Não, Senhor. Todo ano, quando eu passo, existe mais com cabelos cortados do que havia quando eu comecei. Diz o quê? Tem isso a ver? Alguém diz, bem, irmão, o que tem a ver isso com a palavra de Deus? Senhor, Deus fala que não deve a mulher cortar o cabelo. Isso é abominação às coisas de Deus. Só que as pessoas falam assim, não tem nada a ver não. O mundo é moderno. Hoje o que mais tem aí é salão de cortar cabelo. As mulheres ganham dinheiro pintando a unha, cortando o cabelo. Não tem nada a ver não. Mas o profeta está falando que não pode, tá? Só para você saber, claro. Profeta dessa era. Não tem problema não. Elas não vão aceitar. Não vai. Vai abrir mais salão, gente. A palavra de Deus ela só vem só para os filhos de Deus. Então eu vou encerrar a live. Deus abençoe vocês. Eu acho que já tem 1 hora de live. Eu acho que era 49 que era. E eu não anotei. Então um dia para cada um de vocês. Espero que a mensagem possa ter ajudado vocês. E eu vou encerrar a live. Fique com Deus. Geralmente eu encerro primeiro aqui no Instagram. E depois eu encerro aí no TikTok, né? Então eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok. E eu vou encerrar a live. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. E fique com Deus. Espero que a mensagem possa estar ajudando vocês aí do outro lado. Então eu encerro a live aqui, tá?